Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, também conhecido como Levi, capítulo 11. Vamos ler os 3 últimos versículos. A idade chega, né, irmãos? Esqueci o óculos em casa. Então, que os irmãos tenham paciência aí. Eu estou enxergando que tem um livro aqui. Agora, não. Vamos lá. Mas são versículos conhecidos, né? O esboço que eu fiz, a letra é um pouquinho maior. Está escrito assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Irmãos, nós tínhamos um objetivo até julho, né, de 2021, que era completar esse núcleo com 100 discípulos, aliançados com o ministério, uns com os outros, ter 9 células, 9 líderes, 9 anfitriões, 3 supervisores e um pastor. Essa é a visão que o Senhor nos deu para um núcleo completo. Hoje nós temos 5 líderes, 5 anfitriões, 5 células, né? 2 supervisores e um pastor, que é esse que vos fala. E esse nosso objetivo ficou para dezembro. A gente vai multiplicar as células em dezembro. Então, esse é o nosso objetivo. E para o próximo ano, nós vamos precisar de novos lares para hospedar as novas células, porque nós cremos que elas vão se multiplicar, amém? Você crê? Dá um glória a Deus. Amém? Liga aí, Senhor. Então, caso você queira hospedar uma célula na sua casa, é só procurar os supervisores, né? O Alexandre ou eu. Tá? Vai ser bênção para a sua vida. Eu tenho certeza. Nós estamos nos preparando, irmãos, para retornar, né? Com o Ministério Infantil também presencial e também as células. As células serão dia 7 e dia 8 de outubro. O Ministério Infantil, dia 3 de outubro. Amém? Se tudo correr bem, né, vai ser nesses dias. E na próxima ceia do Senhor, dia 3 de outubro, a gente vai realizar aqui um batismo. Amém? A gente vai armar a piscina ali na frente e a gente vai batizar algumas vidas. Irmãos, nós temos orado constantemente por chuva abundante, porque está tendo muita falta de chuva, né? Então o Senhor tem nos colocado para orar todos os dias por chuvas, para que Ele envie chuvas, pela paz em Israel. Temos orado também pelo Haiti, pelo México, aqueles terremotos que lá tiveram, também pelo Afeganistão, pela crise dos 3 poderes aqui da nossa nação. Eles estão brigados, né? Então nós temos que orar. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas nossas autoridades. E também nós começamos a orar pelo evangelismo, que vai acontecer no próximo sábado, aqui na região. Né? Os jovens da Casa do Senhor, as lideranças das células, todos estão envolvidos nesse
evangelismo. Então, esteja orando para que Deus, né, faça uma grande obra aqui na nossa região. Amém? O tema que o Senhor tem dado para nós para 2021 é esse, o chamado de Deus para a minha vida. Você crê que tem um chamado, amém? Aleluia. E uma coisa que o Senhor tem feito aqui com a gente, irmãos, Ele tem nos cobrado algumas coisas, né? Porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. A nossa vida pertence a Ele. Não parte da nossa vida, mas toda a nossa vida pertence a Deus. Na semana passada, o tema foi uma vida definida pela palavra de Deus. Nós aprendemos algumas coisas sobre o chamado de Jeremias, né? E a palavra que tem vindo para nós, irmãos, da parte do Senhor, porque assim como a palavra veio para Jeremias, para todos os profetas, para os apóstolos, esta palavra, ela transformou a vida das pessoas. Ela renovou a mente das pessoas e transformou a vida delas. Então a palavra de Deus que tem vindo para nós, irmãos, ela tem realmente definido a nossa vida. Porque esse é o propósito. Renovar a nossa mente para que a nossa vida seja transformada. Então hoje, irmãos, não será diferente, né? Que nossas mentes estejam que as nossas mentes hoje sejam ainda mais renovadas pela palavra de Deus, né? Que o Espírito Santo ele possa encontrar em mim e em você, né, caminhos para que com total liberdade ele possa formar em nós o Filho dele, Jesus Cristo. Porque este é o grande e eterno propósito de Deus. Formar em nós o caráter de Cristo, né? Então que possamos estar bem abertos a tudo isso, para que Deus trabalhe na nossa vida. Para que o Espírito Santo tenha liberdade. Que ele não encontre nenhum obstáculo, né? A Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito. Nós podemos entristecer o Espírito de Deus. Mas que hoje isso não aconteça, e nunca. Que a gente sempre agrade o Espírito do Senhor, o próprio Deus. Irmãos, o tema que o Senhor colocou no meu coração é esta primeira frase aí, no versículo 28. Vinde a mim. Esse é o tema. Vinde a mim. Então vamos meditar juntos cada um desses 3 versículos que nós lemos. Então o primeiro deles é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmão, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que foi encarnado nos dias da sua carne, quando ele viveu aqui neste mundo, ele fez um convite àquelas pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas. Ele fez esse convite para elas. E hoje, ou seja, enquanto durar o tempo, irmãos, da oferta da salvação de Deus em Cristo Jesus pela graça mediante a fé, enquanto esse dia durar, esse tempo durar, o Senhor continua fazendo esse convite. Mas hoje o nosso Jesus, ele está glorificado. Naquela época ele estava aqui na terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas hoje ele continua fazendo esse convite a todas aquelas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, para que vão a ele. Então ele continua fazendo esse convite. Vinde
a mim. Vinde a mim. O que significa, irmãos, ir a Jesus? Porque ele está dizendo, vinde a mim. O que significa ir a Jesus? Significa, irmãos, recebê-lo na vida como Senhor e Salvador e crer no seu nome. É isso que significa. É assim, irmãos, que nós nos tornamos filhos de Deus. Não é por causa de obras que a gente pratica, não é porque nós pertencemos a uma denominação religiosa, não é porque nós fazemos as coisas melhor, mas porque nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E nós cremos no nome dele. Então, quando alguém vai até Jesus, quando alguém vai a Jesus, é para recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E crer no nome dele. Aleluias. Muitos hoje têm Jesus só como Salvador. Só querem Jesus para que salvem suas vidas. Mas não querem tê-lo como Senhor. Então, Senhor, todos nós sabemos, significa dono. Jesus é o nosso dono. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Sabe o que quer dizer propriedade exclusiva, irmãos? Que nós pertencemos só a Ele e mais ninguém. Nós somos dele e Ele é nosso. Oh, glória! Então, a vida eterna, irmãos, se encontra em uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador eterno. Aleluias. Então, os que estão em Cristo têm vida eterna. Aleluias. Você está em Cristo? Então você tem vida eterna. Não teremos vida eterna quando chegarmos lá no céu. Nós temos vida eterna agora. Aleluia. Nós somos salvos agora. Já. Ô glória. Então isso que significa o vinde. Vinde a mim. Então esse a mim significa que Jesus, para quem ir até ele, será, irmãos, a única razão da sua fé. Não vai ser uma denominação. Irmãos, denominação não salva. Igreja não salva. Quem salva é a pessoa de Jesus. Aleluias. Né? Então, ir a Ele significa isso. Que Ele será a única razão da nossa fé. Não determinada denominação, ou um credo, ou de repente um conjunto de santos, de entidades espirituais, ou mesmo um líder religioso. Não, irmãos. Nossa fé está depositada unicamente, toda a nossa fé, toda a nossa esperança, irmãos, está depositado unicamente em Jesus. Nós cremos nele e somente nele. Amém? Glória a Deus. E ele fez esse convite a quem? A todos os que estão cansados e sobrecarregados. O que isso significa, irmãos? Sabe o que sobrecarrega as pessoas e deixam elas cansadas? É o pecado, irmãos. É o pecado que deixa as pessoas sobrecarregadas e cansadas. E somente aqueles que reconhecem que são pecadores e que estão perdidos é que podem ser salvos. Quem não admitir que está perdido, não vai conseguir ser salvo.
Os irmãos sabem por que nós somos salvos? Hoje, agora? Sabe por que um dia Jesus nos salvou? Porque nós admitimos e reconhecemos que a gente estava perdido. Nós até cantamos o cântico aqui, né? Como é que fala aquela parte do cântico? Eu estava condenado. Como é que é? Mas agora. Então, nós estávamos condenados, irmãos. E nós estávamos perdidos. Por isso que Jesus nos salvou. Hoje tem muita gente no mundo que não se considera perdido. E nem nas trevas. Então, como Jesus vai salvar uma pessoa que não se considera perdida? Não tem como. Para ele salvar, a pessoa tem que admitir que está perdida, que está nas trevas. Aí ele salva. E a graça de Deus, irmãos, ela só se manifesta naqueles que admitem que não merecem nada de Deus. Porque nós, irmãos, não merecemos nada de Deus. Aliás, uma coisa só: condenação. Mas Ele nos livrou dela. Deus nos livrou, irmãos, da condenação. Aleluias. Então, graça é um favor imerecido. Nós não merecemos a graça de Deus. E por que não merecemos? Porque somos pecadores. Mas Ele nos salvou. Aleluias, através da sua graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça. A gente não paga nada. A gente não precisou fazer absolutamente nada, irmãos, para sermos salvos. Foi pela graça de Deus. Unicamente pela graça de Deus. Então a salvação, irmãos, é dada àqueles que não merecem, que não a merecem. A salvação é dada para aqueles que não merecem ser salvos. E isso, claro, com base na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na obra feita por Ele. Então a pessoa precisa reconhecer que está perdida e que não merece ser salva. Aí a graça vem e se manifesta. Aleluias. O dia que você achar, o dia que a gente achar que merece alguma coisa de Deus, sem ser a condenação, a graça deixa de se manifestar na nossa vida, irmãos. Porque o que vai tomar a frente da graça na nossa vida serão os nossos méritos. E todos os méritos da nossa salvação são de Jesus. Nenhum mérito, irmãos, para nós. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluias. Então todos os que estavam cansados e sobrecarregados, Jesus disse para eles virem até Ele. Né? E claro, eram todos judeus aqui. Mas hoje, irmãos, há crentes, principalmente quando chegou essa pandemia aí, que também estão cansados e sobrecarregados. Estão cansados e sobrecarregados. Espero que não seja você. Mas há crentes assim, cansados e sobrecarregados. Às vezes alguns crentes chegam para os pastores em geral, né? Pastor, não estou aguentando mais. Eu não estou suportando tanta luta na minha vida. Parece uma coisa, pastor. Quando eu penso que a coisa vai melhorar, vem outra. Na verdade, pastor, eu estou cansado. Estou a ponto de entregar os pontos, de desistir. Afinal de contas, pastor, quanto tudo isso vai passar?
né? Então, há muitos crentes que procuram os pastores, seus líderes, e nessa situação, né? Então, a pergunta, irmãos, que a gente tem que fazer para um crente assim é a seguinte: você é um discípulo e servo do Senhor Jesus? Ou você é um frequentador de igreja e de célula? Porque é diferente, irmãos, ser um discípulo e servo de Jesus e ser meramente um frequentador de igreja ou de repente de células. Imagina, pastor, sai fora. Eu sou discípulo e servo do Senhor. Então, Jesus nunca prometeu aos seus discípulos e servos uma vida fácil, sem problemas e sem tribulações. Ele prometeu para você? Nem para mim, nem para ninguém. Nem para um dos seus discípulos. Jesus, ele não promete aos seus seguidores uma vida isenta de problemas, de tribulações, de aflições, não. Mas ele promete uma coisa. Está escrito lá em João, está escrito em João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, nós vamos passar aflições, irmãos. Nós vamos passar por aflições. Mas a gente tem que ter bom ânimo. Porque Jesus, o nosso Senhor, venceu o mundo. Então presta atenção no que está escrito. Quando você estiver lendo a Bíblia, meditando, presta atenção no que está escrito. Presta atenção no tempo que o verbo está. Porque o verbo está no passado, presente e o futuro. Então, Jesus, ele não está dizendo, né, que nós vamos ter paz no mundo. Onde nós vamos ter paz? Nele. Nele, irmãos, a gente tem paz. No mundo, irmãos, ninguém tem paz. Ninguém. Ninguém tem paz, irmãos, no mundo. Mas quem está em Cristo, quem está nele, tem paz nele. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a gente tem que tomar posse dessa verdade, dessa realidade espiritual em relação a nós. Quando Cristo morreu lá na cruz, nós igualmente morremos com Ele. Morremos nele, irmãos. Morremos para o pecado, morremos para o mundo, morremos para nós mesmos e morremos para a lei. Quando Cristo morreu, irmãos, nós morremos com Ele. Quando Cristo foi sepultado lá no sepulcro, a gente foi sepultado com Ele, irmãos. A gente estava nele. A gente foi sepultado com Ele. Quando Cristo ressuscitou, irmãos, dentre os mortos, nós igualmente ressuscitamos com Ele. Ô glória! Por isso que o crente não morre.
Jesus disse que aquele que crê nele passa da morte para a vida. Aleluias. Muitos de nós, de repente, admitem, não, eu estou em Cristo. Mas precisa entender, irmãos, discernir o que é estar em Cristo. Não é simplesmente, como é que fala? Um chavão evangélico. Eu estou em Cristo. Não, isso aí tem que ser realidade na nossa vida. Na nossa vida. Quando o apóstolo Paulo lá em Gálatas escreveu assim, ó. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ele estava vivo ainda. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu isso, quando ele falava isso era uma realidade na vida dele. E tem que ser na nossa. Tudo bem, eu posso até falar isso, declamar isso, declarar isso. Mas é verdade na minha vida? Porque se não for, irmãos, então eu tenho que buscar Deus para que isso seja realmente uma verdade na minha vida. Que realmente seja uma realidade na minha vida. Então, entenda isso. Quando Jesus morreu, você morreu com ele. Quando Jesus foi sepultado, você estava lá, sepultado com ele. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, você ressuscitou com ele. Quando a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as suas enfermidades, sabe o que isso quer dizer? Que você já está curado. Irmãos, eu estou morrendo de dor aqui, mas eu estou curado. E em Cristo eu já estou curado. Talvez essa cura se manifeste no meu corpo físico. Mas espiritualmente eu já estou curado, irmãos. Eu já estou curado. Porque se o Senhor me levar agora para a glória, eu vou chegar lá sem dor nenhuma, irmãos. Porque essa é a realidade nele. Eu não tenho mais enfermidade nele. Se eu estou nele, eu não tenho mais nenhuma enfermidade. Mas claro, isso aí nós estamos falando, irmãos, espiritualmente. O amor com que o nosso Deus nos amou, irmãos, é imensurável. Ninguém consegue medir o amor de Deus. Porque o amor de Deus é muito grande. Sabe por quê? Ninguém consegue medir o amor de Deus? Porque Deus é amor. Ora, se ninguém consegue medir Deus, então ninguém vai conseguir medir o amor dele. Porque ele é o próprio amor. O nosso Deus, irmãos, ele é rico em misericórdia. Por isso que ele não nos trata como merecíamos. Porque se ele não fosse misericordioso, irmãos, coitado de nós. Mas como ele é rico, a Bíblia diz que ele é rico em misericórdia, né? Ele não nos trata como nós merecíamos. Olha o que o salmista cantava lá no Salmo 103:10. Os irmãos sabem que os salmos eram cantados, né, e tocados. E lá no 103:10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Você já pensou se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados? Mas ele é rico em misericórdia. E não nos trata como nós merecíamos. Então, irmãos, Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos.
nos quais outrora andávamos. Nós não andamos mais, né, irmãos? Nos nossos pecados e delitos. Outrora sim, nós andávamos, porque não conhecíamos a Deus. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Irmão, nós temos vida junto com Cristo. Onde Cristo está agora? Na glória. Ele não está lá sentado à direita do Pai? Ele não está sentado nas regiões celestiais? Ele habita em nós pelo Espírito Santo, é verdade. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça nós somos salvos. E juntamente com Cristo, nos ressuscitou, está escrito lá em Efésios, esse não precisa abrir não, do 1 ao 10, depois você lê lá. E juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, olha o verbo. Ele nos fez assentar. Ele não fará a gente sentar lá, irmãos. Ele já nos fez. Nós já estamos em Cristo. Como eu disse, espiritualmente falando, o nosso corpo está aqui na terra. Mas o nosso espírito tem comunhão com Cristo. Então, irmãos, essa é a nossa gloriosa posição, resultante da nossa união com Cristo. Essa é a nossa posição, amados. Essa é a nossa realidade espiritual, irmãos. Pelo fato de nós estarmos em união com Cristo. Aleluias. Essa é a nossa vida com Cristo Jesus. Amados, é assim que Deus nos vê. É assim que Deus nos vê. E é assim que nós temos que viver. Nós não podemos viver pelo que sentimos e pelo que a gente vê. Nós vivemos pela fé. Aleluia. Irmão, se pela fé a gente assimilar essa nossa posição em Cristo, segura aí. A nossa vida vai mudar radicalmente. Quando a gente consegue, irmãos, assimilar quem nós somos em Cristo, a nossa posição diante de Deus em Cristo, como Deus nos vê, irmãos, a nossa vida vai mudar radicalmente. Porque nós não vamos mais buscar as coisas do mundo, mas as coisas lá do alto, onde Cristo vive e a gente com Ele. Amém? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós, irmãos, não mais importará as aflições pelas quais a gente vier a passar nessa vida. A gente vai passar. Aflições, a gente vai ter problema, mas nada disso mais vai ter importância para nós. Porque nós estamos em Cristo, espiritualmente. E nele, o que nós temos? Paz, alegria, felicidade, refrigério. Irmãos, quem está em Cristo, está na bênção. Então, é tremendo isso, irmãos. A gente sofre, né? Tem um amigo meu, um pastor, que ele diz que crente sofre, mas também padece. Ou seja, não tem jeito. A gente sofre mesmo, irmãos, na carne, né? Mas nenhum sofrimento, nenhuma aflição consegue tirar do nosso espírito a paz, a alegria, o refrigério
a felicidade que nós temos por estar em Cristo. Vou dar 2 exemplos para os irmãos. Os irmãos conhecem. Os apóstolos foram presos. Eles foram açoitados pelo Sinédrio. Os 12 apóstolos pegaram eles, levaram lá para o Sinédrio, interrogaram eles, prenderam eles, e antes de soltá-los, açoitaram eles. Os irmãos sabem o que é açoite? Esse açoite aqui que a Bíblia fala é o tipo de um chicote de tiras cheias de nó. Tiras cheias de nó. Em cada nó era colocado pedaços de ossos pontudos e também pedaços de metais. Então esses homens eram colocados de costa e vinha lá o que batia, né? Bater neles com esses açoites. Então não era simplesmente uma tira de couro. Se fosse, acho que seria mais suave, né? Ainda assim ia doer. Ia deixar muita marca. Mas tinha pedaços de ossos pontudos, pedaços de metais, para machucar mesmo. Para dilacerar a carne do cidadão. E esses homens, eles estavam felizes. Eles estavam felizes, irmãos, enquanto apanhavam. Agora eu pergunto para os irmãos, que felicidade é essa? Não é a do mundo. Que paz é essa que eles tinham? Não é a do mundo. Jesus disse, minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Porque a ideia que o mundo tem de paz é uma situação onde não há guerra e nem conflitos. Mas a paz que a Bíblia nos ensina, a paz de Cristo, é ter paz no meio da aflição. Mas paz nele, não no mundo. Então, olha só, esses homens estavam felizes, irmãos, porque estavam sofrendo, passando por toda essa aflição, por serem discípulos e servos de Jesus, por estarem fazendo a obra de Deus. Porque mesmo diante das dificuldades, dos desafios, eles não pararam de fazer a obra do Senhor. Se os apóstolos estivessem vivendo hoje, nessa pandemia, irmãos, a igreja que eles pastoreavam, nenhuma ia fechar. Porque quem governa a vida deles, quem governava, era o dono da vida deles, o Senhor Jesus. Então é isso, irmãos, que significa estar em Cristo. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui não, irmãos. Nós somos cidadãos do céu. O nosso corpo está aqui, mas nós estamos nele. Nós ressuscitamos com ele e nós subimos aos céus com ele. Um outro exemplo, Paulo e Silas. Paulo e Silas, irmãos, eles foram açoitados com esse açoite e foram lançados num cárcere. E além de ser lançado no cárcere, prenderam eles num tronco. Porque eles não deixavam a pessoa só lá no cárcere. Não, lá tinha um tronco com umas correntes que prendia o pé do camarada. E eles estavam felizes, irmãos. E sabe o que eles fizeram?
começaram a cantar louvores a Deus. A Bíblia diz que eles começaram a cantar louvores a Deus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Quem está fazendo o curso Obreiro Aprovado sabe. Sabe o que é louvor, irmãos? Adoração é uma coisa e louvor é outra. A Bíblia diz que eles estavam louvando o Senhor. Louvor, irmãos, é engrandecer a Deus pelo que Ele faz. E adorar é engrandecer a Deus pelo que Ele é. Adoração, engrandecer a Deus, exaltar a Deus pelo que Ele é. Ele é Deus. Ele é soberano. Rei do universo. Criador. Mas louvar a Deus é engrandecer, exaltar a Deus pelo que Ele faz. E olha o que estava acontecendo com esses homens. Olha, tenho certeza, irmãos, que hoje, se fosse alguns crentes hoje, claro que aqui não tem nenhum, com certeza estariam murmurando contra Deus, numa situação semelhante à que eles passaram. Não estariam, de repente, louvando a Deus. De repente, reclamando com o Senhor. Poxa, Senhor, como é que o Senhor permitiu que eu passasse por essa situação? Eu sou teu filho. Eu sou filho do rei. Tem gente que fala, eu sou filho do rei. Eles também eram. Mas a felicidade deles e o reino deles não estava aqui. Estava no rei. Estava no Senhor. Então, que felicidade é essa, irmãos? Que esses homens tinham, né? Que paz era essa que eles tinham? Que mesmo em meio a tanta situação, eles eram felizes. Tinham paz, né, e alegria no espírito. Sabe por quê? Eles assimilaram, irmãos. Eles assimilaram quem realmente eles eram em Cristo. E nós temos que aprender a fazer isso, irmão. O Senhor tem falado bastante aqui. Não basta, irmãos, a gente apenas ser ouvintes da palavra. Nós temos que viver a palavra. Nós temos que assimilar a nossa identidade em Cristo. Quando isso acontecer, irmãos, com certeza a gente vai viver como esses homens viviam. Vamos passar lutas, tribulações, mas lá no Espírito nós estaremos felizes e alegres. Até diante da morte, irmãos. Mesmo se formos presos e de repente sermos mortos por causa de Jesus, nós estaremos felizes. Porque a nossa alegria, a nossa paz, a nossa felicidade está no Senhor. Então vamos assimilar, irmãos, quem realmente nós somos em Cristo. Pela fé, vamos crer realmente que nós estamos nele. E ele está em nós. O versículo 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Até aqui tudo bem, irmãos? Estou um pouco atrapalhado, irmãos, que eu não estou enxergando direito. Então vamos lá. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Os irmãos sabem o que é jugo? Jugo é uma peça de madeira ou de metal que é colocada
em cima de animais. Então, geralmente, é para deixar dois animais juntos, para que eles andem juntos. Você já deve ter visto o filme. Geralmente, esses animais de grande porte, o boi, né, o cavalo, geralmente eles usam para puxar o arado, né? Essas culturas mais rudimentar, né? Porque hoje tem trator, né? Tem um monte de maquinário. Mas quem não tem dinheiro usa o boi mesmo. O boi e o cavalo. Então é aquela peça que é colocada, né? Para que os dois fiquem juntos, né? Para puxar carroça, de repente puxar o arado para arar a terra. Então Jesus, ele convida a todos a tomar sobre si o jugo dele. Então nessas lavouras aí, né, mas que não usa muito maquinário, eles usam, por exemplo, os bois. Então o que eles fazem? O Senhor certa vez já falou alguma coisa sobre isso. Eles colocam um boi novo junto com o boi velho. Porque o boi novo não sabe o serviço. Mas o boi velho sabe, né? Então o boi novo, ele vai aprender com o boi velho toda a rotina do trabalho e o ritmo do trabalho. Porque o boi velho é igual o pastor Paulo, velhão, né? Então, que nem você que é jovem, você anda mais rápido, né? Eu não, eu já tô, né, um espacinho mais tranquilo, né? Porque o boi novo quer ir correr, né? O boi novo se distrai com as coisas, quer de repente ver uma graminha assim boa, já quer ir lá, o boi novo, velho, não, vem pra cá. De repente quer se desviar da trilha, mas o boi velho traz ele lá pro caminho, né? Então o Senhor está nos ensinando, irmãos, que nós temos que entrar embaixo do jugo dele. Então é como se ele fosse o boi velho e a gente é o boi novo. Tomai sobre vós o meu jugo. A gente tem que fazer isso. A gente tem que ir lá e entrar debaixo do jugo de Jesus. Nós temos que fazer isso. Quando Jesus diz, irmãos, para a gente fazer isso, é para que a gente aprenda com ele. É para que a gente aprenda. Olha o que está escrito aqui. Presta atenção. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É para a gente aprender com ele. A gente tem que entrar embaixo do jugo dele para aprender com ele. Como acontecia lá com o boi novo e o boi velho. E, resumidamente, irmãos, porque tem muito conteúdo, né? O que Jesus quer nos ensinar? O que Jesus, irmãos, quer nos ensinar? Sabe o quê? A sermos mansos e humildes de coração. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. De coração, não de aparência. Porque tem muita gente que aparenta ser uma coisa que não é. Então é ser manso e humilde de coração, de verdade. Então o Senhor quer nos ensinar isso. E também a sermos submissos à sua vontade. Transferindo o controle da nossa vida para Ele. Então imagine o boi velho e o boi novo. Então o boi velho
Jesus, né? E nós, o boi novo, então a gente está caminhando lado a lado com Jesus. Ele está nos ensinando. Então, quando a gente entra embaixo do jugo dele, a gente quer que ele controle a nossa vida. A gente vai querer se desviar, irmãos, do caminho. Mas a gente está debaixo do jugo. Aí ele traz para o caminho. Aí a gente vai aprendendo com ele a andar nos caminhos do Senhor e não nos nossos caminhos. O Senhor nos ensina debaixo do jugo dele, né, a sermos submissos à vontade dele, a transferirmos todo o controle da nossa vida para ele, para que a gente, irmãos, não se distraia. Irmão, você tem um povo distraído, é o povo de Deus. Não permita que as distrações do mundo te desviem da palavra de Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem falado no teu coração. De toda a palavra que tem vindo para o teu coração. E claro, para não nos desviar do nosso chamado e da nossa missão. Temos falado bastante aquele texto de Romanos 12, 1, né? 1 e 2, que a nossa vida é transformada pela renovação da nossa mente. Então, de repente, eu tenho muitos conceitos na minha vida que não vieram da palavra de Deus. Vieram de outras fontes. Então tudo isso tem que ser tirado e colocado no lugar a palavra de Deus. E quando isso acontece, a minha mente é renovada. Porque o que não presta sai, e a palavra de Deus, que é viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes, ela entra ali naquele espaço e, claro, a minha mente mudou. Eu não posso ter Cristo na mente. Eu tenho que ter a mente de Cristo. É claro, aí eu vou ver as coisas diferente. Porque os meus conceitos mudaram. A minha maneira de ver a vida mudou. Porque agora eu estou enxergando de acordo com os padrões e os preceitos do reino de Deus. É claro, irmãos, a minha vida vai mudar. O Senhor nos ensina, debaixo desse jugo, a sermos conforme a imagem dele. Irmãos, não há como a gente cooperar com Jesus na edificação da igreja dele, se a gente não estiver debaixo do jugo dele. Eu não posso tomar a dianteira de Jesus. E eu também não posso ficar para trás. Eu tenho que andar lado a lado com ele. Lá no Velho Testamento, lá na lei, está escrito mais ou menos assim. Você não pode colocar debaixo de um jugo um boi e um jumento. Tem que ser animais da mesma espécie. Imagine um jumento e um boi debaixo do mesmo jugo. Não vai dar certo. Para começar, a passada é diferente. O estilo, né, de cada um é diferente. Não vai dar certo. Mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos de Deus. E Jesus é o nosso irmão mais velho. Então nós podemos entrar debaixo do jugo de Jesus. Então nós só vamos conseguir cooperar com Jesus na edificação da sua igreja, porque quem edifica a igreja é Ele, não é nós, não somos nós. Nós somos cooperadores do Senhor. Então o Senhor nos salvou, irmãos, para nós fazermos parte do maior projeto do universo. O maior projeto do universo, que é a edificação da sua igreja.
E nós fazemos parte desse projeto. Ele nos chamou, nos escolheu, irmãos, para isso. Isso é maravilhoso. O Senhor nos ensina, né, a permanecermos nele e andarmos como ele andou. Se nós caminharmos lado a lado com Jesus, nele, como o Senhor está nos ensinando hoje, espiritualmente falando, irmãos, a gente vai sofrer. Mas a obra dele será feita. E nós vamos fazer tudo isso com alegria, paz e felicidade no coração. Então, o melhor lugar, irmãos, o melhor lugar para o cansado e sobrecarregado estar é debaixo do jugo de Jesus. Aí é o melhor lugar para aquele que está cansado e sobrecarregado estar, debaixo do jugo de Jesus. Fora do jugo de Jesus não há descanso. Não há, irmãos. Fora do jugo dele não há paz, não há alegria, não há felicidade. Nós só encontramos descanso para a nossa alma caminhando lado a lado com Jesus, debaixo do jugo dele. Então jamais se esqueçam a promessa que ele nos fez. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco, irmãos. E a gente canta alguns cânticos que a letra diz mais ou menos assim, que nós queremos estar na presença dele, queremos entrar na presença do Senhor. Mas, na verdade, quem sempre quis isso foi o próprio Senhor. O que o Senhor mais quer, irmãos, é estar com a gente. Olha a promessa que ele fez. Eis que estou convosco. Prestou atenção no verbo? Eis que estarei convosco. Não, eis que estou. Ele está agora. Ele não estará, ele não esteve, ele está. Eis que estou convosco todos os dias. E para nós estarmos com ele e termos paz, alegria, felicidade e refrigério nele, tem que entrar embaixo do jugo dele. Sabe por quê? Ele diz aqui, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo que os fariseus colocavam sobre o povo, irmãos, nem eles mesmos conseguiam carregar aquele peso, aquele fardo imposto pela lei. Mas Jesus diz, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, estar sobre o jugo de Jesus não significa, né, como nós já vimos, ter uma vida sem problemas, sem aflições e sofrimentos. Significa, sabe o que, irmãos? Que jamais sofreremos problemas, aflições sozinhos. É isso que significa, irmãos, né? Essa frase maravilhosa que Jesus disse. Significa, irmãos, que tudo que passarmos na vida, nesse mundo, não passaremos sozinhos. Porque estamos lado a lado com Ele. Glória a Deus. Porque Ele, irmãos, Ele nos dá graça.
e passarmos tudo isso, todas essas aflições, né? Todos os nossos dias, sejam dias bons, dias maus, o Senhor nos dá esta graça, né? De passarmos tudo isso, né? Ele nos dá graça suficiente para passarmos por todas essas coisas. Então, na verdade, irmãos, servir a Cristo não é escravidão, como muitos pensam. Servir a Cristo, irmãos, é a verdadeira liberdade. Porque, irmãos, esse mundo vai passar. Já está passando. Esse mundo vai passar. E Jesus está voltando. E Ele vem buscar a sua igreja. Uma igreja gloriosa. Ele está preparando a sua noiva. Então que a gente, irmãos, assimile quem realmente nós somos. Qual é realmente a nossa posição em Cristo. A partir daí, irmãos, nada vai importar. Nada mais vai importar. Porque nós estamos nele. E toda a direção para a nossa vida, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, vai vir dele. Vai vir dele. Não pense que você de repente vai deixar de trabalhar, vai deixar de estudar, vai deixar de repente de fazer algumas coisas. Não. Mas você vai fazer tudo isso sob a direção do Senhor. Ele vai estar dirigindo a sua vida. De repente você está querendo ir afoitamente alcançar alguma coisa, mas ele te segura. Calma, não é assim. Devagar. Aí você aceita, né, a repreensão dele e continua caminhando no passo dele. E quando você chegar naquela situação dirigida por ele, vai ser bênção. Vai ser bênção. Porque, irmãos, nós não sabemos servir a Deus. Mas nós conhecemos alguém que sabe. Que é o nosso Jesus. Ele sabe agradar a Deus. E debaixo do jugo dele a gente vai aprender a agradar o Pai. Aleluia. Ele vai nos ensinar. Então que a gente aprenda logo. Que a gente aprenda logo. Porque o próprio Deus disse, né? Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o prazer. Todo o prazer do Pai estava no Filho. Aquele Filho, Jesus, agradou o Pai em tudo que ele fez na vida. Em nenhum momento ele pecou. Jesus nunca pecou. Por isso que ele venceu a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas quando ele se deparou com a morte com ele, a morte teve um sério problema. Você aqui, Jesus de repente disse, pois é. Pois é, eu estou aqui. Mas você não pecou? Você não tem pecado? Pois é, não tenho mesmo. Aí o Pai vai lá e ressuscita ele. Então, o nosso Senhor, irmãos, Jesus, ele sabe como agradar o Pai. Então vamos aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Vamos continuar meditando nesses 3 versículos, né? 3 pequenos versículos que nos dizem tantas coisas, irmãos. Que aprendemos tantas coisas com o nosso Senhor, né? Então que essa mensagem possa cair na boa terra do teu coração e produzir muitos frutos para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos.
Eu quero orar pela sua vida. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos entrar na Tua presença, Senhor, através desta oração. Sempre, Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Com o nosso coração grato, Senhor, pelo que de mais precioso nós temos na vida, que é o Teu Filho Jesus, que o Senhor nos deu, que o Senhor enviou a este mundo para nos salvar do pecado e da condenação eterna. Muito obrigado, Senhor, por amar tanto a nós pecadores e enviar o Teu Filho Jesus para nos salvar do pecado e da condenação eterna. Jesus, por tudo que o Senhor sofreu neste mundo para nos salvar, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por escrever o nosso nome na glória, no livro da vida. Obrigado, Senhor, por não nos deixar só. Obrigado por nos enviar o Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, nós queremos Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos guardado e nos protegido de todo mal, de todo laço, de todo perigo. Nosso coração é grato diante de Ti, Senhor, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Nada, absolutamente nada nos tem faltado, Senhor. Na verdade, o Senhor tem nos dado além do que precisamos, além do que merecemos. E o nosso coração é grato eternamente a Ti, Senhor. Senhor, obrigado por esta palavra. Que o Senhor continue nos ensinando, nos levando a toda verdade, a toda a realidade em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos viver, Senhor, como Tu vivias. Porque a Tua palavra diz, aquele que está nele deve andar como Ele andou. E nós estamos em Ti. Hoje, Senhor, nós aprendemos ainda mais sobre isso, sobre a nossa realidade em Ti, Senhor. Mas nós queremos também andar como o Senhor andou nesta terra. Que o Senhor continue realizando a Tua obra através da Tua igreja que somos nós. Que venhamos nos submeter, Senhor, a todo o Teu ensino, Senhor, a toda repreensão, exortação. Nós reconhecemos, Pai, que somos falhos, que muitas vezes fazemos coisas que desagradam o Teu coração, Senhor. Reconhecemos, Pai, que muitas vezes fazemos coisas que são ruins aos Teus olhos. Então que o Senhor nos perdoe, Pai, em nome de Jesus. Continua tratando com cada um de nós, com a igreja, com o ministério, Senhor. Porque o que nós queremos é agradar o Teu coração, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, por aqueles que estão online, Senhor, Te cultuando, nos lares, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a todos nós, Senhor. Nós Te agradecemos, Papai, porque temos aprendido muitas coisas com o Senhor. Senhor, é inevitável que a gente tenha aflição neste mundo.
mas nós vamos fazer o que o Senhor disse. Nós vamos ter bom ânimo, porque nós cremos que o Senhor venceu o mundo. E que nós agora estamos contigo nos lugares celestiais. E nós cremos que em breve o Senhor voltará para nos buscar. E contigo, Senhor, estaremos para toda a eternidade. Enquanto esse dia glorioso não chega, que o Senhor nos ajude a cumprirmos o nosso chamado, a nossa missão, a nos santificarmos a cada dia mais, para o teu louvor e para a tua glória. Abençoa a vida de todos os meus irmãos que aqui estão, suas famílias, o trabalho que o Senhor deu a eles para sustentá-los. Muito obrigado, Senhor, porque se estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. Que a tua bênção, Pai, esteja sobre a vida de todos os meus irmãos, suas famílias, seus lares. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Fazemos a Ti esta oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos aplaudir Jesus?